tema de hoje: um papel da mente e do perispírito nas comunicações mediúnicas. Então, nós vamos ter muito material aqui. E o primeiro tópico vai trabalhar a questão do papel da mente. Aí eu vou repetir. Nós vamos entrar no assunto mediunidade, mas o tempo todo nós vamos estar tentando trazer para o nosso dia a dia. Porque todos vocês que estão em casa, você, dona de casa, você, provedor do lar, você, o organizador do lar, você que está na tarefa do aprendizado do lar, você que é o coração do lar, você que é o cérebro do lar, você que é a vassoura do lar, você que é o lápis do lar, você que é esse membro desse sagrado instituto do lar, nós estamos tentando trazer a mediunidade para esse ambiente também. Você que está na sociedade, no seu trabalho, a gente quer falar da mediunidade lá. A gente quer falar da mediunidade quando você estiver num grupo social. Nós queremos falar da mediunidade quando você estiver no chat, acompanhando o nosso programa, contribuindo, trazendo perguntas, ponderações dentro do tema. Você, ouvinte, que se interessa em participar, enviar suas perguntas, a gente quer trazer a mediunidade nesse contexto. E aí, como eu gosto muito de conversar com os organizadores, como o André, o Arnaldo, a Cláudia, o Zé Aparecido só está aqui em desdobramento, viu, gente? O nome dele está aí no chat, mas ele está lá na casa espírita dele. Ele está numa condição mais evoluída, então vamos aprender com ele. Mas eu estou brincando aqui para dizer o seguinte: que o papel da mente, Beth, ele precisa de ser compreendido 24 horas por dia. 24 horas por dia, como agora. Porque muitas vezes a gente fica ansioso. Muitas vezes a gente fica temeroso. Muitas vezes a gente fica agressivo, intempestuoso. Muitas vezes a gente fica depressivo. Ficamos eufóricos. Ficamos disciplinados ou indisciplinados, amorosos, raivosos, fraternos, intolerantes. Todo movimento que brota da nossa intimidade define as expressões que dimanam desse grande fulcro que é a nossa mente. A mente. Define Emmanuel. A mente está na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressem. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho. Essa frase foi colocada na apostila pelos organizadores. Então aqui a gente vê que o organizador está concordando. E um dos autores que define a mente como a base, a sustentação de todo o fenômeno mediúnico, atendendo ou desenvolvendo o conceito da mente como um espelho, são profundos entendedores. Porque como espelho, a nossa mente reflete o que vem de fora, reflete o que dimana de dentro. Jesus pode ter dito para nós sobre a mente quando ele usou o simbolismo dos frutos de uma árvore, porque você conhece a árvore pelos frutos.
nós podemos ter alguns indícios do mundo mental pela produtividade que nós oferecemos na grande semeadura da vida. Eu não sei se eu estou conseguindo clarificar no início. Santo Agostinho, no final do Livro dos Espíritos, fala para nós espíritas que nós precisamos, para desenvolver os aspectos morais, trabalhar numa análise detalhada do nosso comportamento. Ele está dizendo que o nosso comportamento, ele está apresentando painéis que falam um pouquinho do que está aqui dentro dessa nossa intimidade e que nós desconhecemos. A gente observa dentro dos próprios estudos que é possível empreender em torno de um psiquismo, de uma personalidade no tempo, associando essa personalidade, ou seja, a vida de um indivíduo numa época com esse mesmo indivíduo em outra época. Aí muitas vezes analisando de uma forma periférica, porque geralmente assim o fazemos, mas perifericamente a gente pode encontrar alguns indícios de grandes diferenças de conduta entre uma vida e outra, mas que em determinados momentos há uma ligação muito profunda, a definir que ali está a grande essência, ali está o ponto importantíssimo em que o indivíduo traz do imo, da intimidade, aquela nota que desassocia-o do seu ponto de equilíbrio, ou que associa-o às notas expressivas, soberanas, que vêm de Deus. Então nós estamos aqui falando de atração, nós estamos falando aqui sobre repulsão, afinidade, dificuldades. Por quê? Nós precisamos de refletir quanto à importância das imagens, dos sons que arremessamos na direção da vida. Imagens que criamos, imagens que elaboramos, ou imagens que associamos. Olha que interessante para a gente pensar. Nós estamos, portanto, num grande educandário para aprender e filtrar o que é importante do que não é importante. Aqui agora, na sala, estudando o Espiritismo. Se vocês me perdoem, ou me dão um espaço, para trazer uma nota pessoal. Um dos pontos que mais nos motivam a fazer esse programa, esse trabalho, que exige uma dedicação exclusiva, porque a gente assume compromisso. Aí nós temos que nos furtar de outros compromissos, doutrinários, sociais, familiares, para estar aqui. O que nos move a fazer esse trabalho? Tem dia que a gente faz pelo fervor, pelo penhor, pelo compromisso, que é muito grave, que é muito sério. Mas tem dia que eu venho para cá em plena alegria, e eu nem lembro do compromisso. Eu venho simplesmente porque eu estou feliz por fazer o programa. Mas tem dia que a gente vem para cá limpando as lágrimas,
para poder apresentar um sorriso, um estímulo. Tem dia que a gente vem para cá com dúvidas, mas independente do nosso estado íntimo, que se torna o pilar para que a gente possa vir fazer o trabalho, tem um ponto que ele é a nota de todos os dias. Você, amigo espírita, você, companheiro de cristianismo, que nos acompanha semanalmente, ter a oportunidade de fazer esse contato com você, que virtualmente, alguns a gente vai estreitando laços, mas a grande maioria a gente não sabe quem são. Mas eu digo, eu venho aqui por você, porque eu acredito que, intercambiando com você, que eu não estou vendo, você tem muito que me ensinar quanto ao papel da minha mente nas expressões, nos desejos, nos sentimentos, nas vibrações que ela propõe e que ela assimila. Com isso tudo, nós vamos verificando o valor da amizade e como é complexo quando nós estamos num contexto desassociativo, quando nós estamos em batalhas psíquicas, quando nós estamos nos consumindo por disputas, por inveja, por ciúme, por querer pessoas do nosso lado, exigir que as situações inflamem a nossa vaidade. Tudo isso nos retira toda a possibilidade de não só refletir a luz que o teu espírito, a tua alma, o teu ser profundo dimana, porque nós temos o potencial de Deus dentro da gente. Vós sois deuses, sede vós perfeitos, disse Jesus, como o vosso Pai Celestial. Não vou mudar o contexto não, mas ele está falando sobre o vosso Pai, ele não está falando sobre o Pai dele, porque a relação de perfeição entre Jesus e o Criador é infinitamente diferente da nossa, que ainda não compreendemos que nós temos que nos relacionar com um Criador que está dentro da gente. Aí por isso a gente procura em Jesus, que é um representante de um Criador máximo, que vai nos mostrar um caminho, que na realidade esse caminho vai estar dizendo para todos nós assim: você está passeando aqui fora, meu filho. Você começou o programa hoje convidando as pessoas para fazer uma viagem no tempo, ir a Galileia. Aí nós estamos aqui na sala estudando Espiritismo, todo mundo passeando virtualmente. Mas meu filho, a essência do Evangelho está dizendo assim para nós: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, o meu reino ainda não é daqui. Aí ele está falando de qual reino? De que lugar? Em que tempo que esse reino vai se estabelecer? Aí a gente vai chegando em pontos de profunda conexão com um reino que precisa de ser reconhecido, organizado, amado, que é o nosso mundo íntimo. E é aqui que nós temos que operar, para trabalhar de sorte que a nossa mente possa ser a base de um fenômeno mediúnico de altas expressões, que
que eu possa um dia ser um com Deus, como Jesus com Deus o é. Mas primeiro nós temos que sermos uns com Cristo. E para ser uns com Cristo, nós temos Jesus no meio como grande médium da divindade. Vamos voltar. Agora eu vou trabalhar aspectos do texto que está sendo colocado pelos nossos companheiros, texto de Emmanuel. Vamos lá. Refletimos as imagens, papel da mente, que nos cercam e arremessamos na direção dos outros as imagens que criamos. Esse ponto a gente, de uma certa forma, desenvolvemos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza se instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. A associação, vamos voltar. Só um instante, por gentileza. Nós tivemos um pequeno problema técnico. Ok, estamos de volta. Vamos lá. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhes assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo... Antes disso, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Por isso Emmanuel define que se o ditado popular define que me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, o Evangelho traz uma responsabilidade que nos faz refletir diferente no trocadilho de Emmanuel. Me diga quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Essa frase de Emmanuel traz muitas responsabilidades para nós, porque antes a gente fica transferindo, né? Ficamos transferindo para o outro o bem ou as complicações, e na realidade nós temos que pensar em nós mesmos. Embora não podemos desconsiderar a associação, a indução, os exemplos, enfim. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções, com as ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, de nossa faixa de simpatia. Observem o que Emmanuel está dizendo. Esse texto está no livro Pensamento e Vida. Ele está dizendo que sentindo, vamos pegar, sentindo na mesma frequência daqueles que nós temos a simpatia, o nosso sentimento pode tomar outra expressão. O sentimento do outro pode também se dinamizar às potências que, de acordo com a intensidade que se coloca nos mesmos. Nós podemos sintonizar pela mentalização, ou seja, frequência mental. Antes ele falou de sentimento.
Agora ele está falando de pensamento. Ok? Pensamento. Nesse momento nós estamos procurando sintonia pelo pensamento. Em determinados momentos aqui podemos nos sintonizar pelo sentimento. Mas nós não estamos, vamos dizer assim, de uma forma clara, entendendo como está acontecendo o processo. Agora, quando isso se faz no dia a dia, próximo com aqueles que temos simpatias, ou seja, afinidades construídas no tempo, meu Deus, costumamos construir belos arranha-céus, como num simples piscar de olhos, nós potencializamos mecanismo para implodi-lo. Não sei se deu lá. Porque nós também podemos associar pela fala ou pela ação. Aí aqui em Minas a gente tem aqueles ditados, né? Da língua que tiraniza, que é melhor a gente guardar a boca para comer a farofa antes de sair falando que não deve, porque muitas vezes a gente acaba pondo para fora algumas coisas que não têm autoridade ou que desautorizam. Caldo de galinha não faz mal a ninguém. São expressões que a gente usa muito aqui no interior de Minas. Então, eu gostaria de estar com vocês nesse momento, refletindo com muita tranquilidade sobre esses pontos. Eu gostaria de novamente perguntar para os nossos ouvintes se o som está chegando a contento, se tem se querem que aumente. O Arnaldo falou alguma coisa de queda de conexão, mas eu gostaria de dizer, Arnaldo, que estamos transmitindo nas duas rádios, a Rádio 1 Fraternidade e na Rádio Brasil. Se uma delas caírem, por gentileza, recorram à outra. Para o caminho mais fácil pode até ser pelo site da FIAC. Vou continuar aqui para não perder o raciocínio. Então vamos lá. Pensando, conversando ou trabalhando, a força das nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Jesus querido, essa frase aqui tem hora que a gente tem vontade de fechar o livro, fazer a prece final e terminar o trabalho. Porque observemos o que Emmanuel está falando conosco. Imaginemos no trato, na relação nossa, seja só pensando, conversando, falando, a força das nossas ideias, ou palavras, ou atos, vão alcançar um potencial maior na relação, na proporção direta daqueles que sintonizem com essas projeções. Como também a contrapartida vai tirar a envergadura desse potencial. Na Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais um pouco dessa história, porque sempre foi um objeto de estudo nosso, mas quando nós tivemos na Alemanha, por ocasião de uma jornada que fomos realizar na divulgação da doutrina e do Evangelho. E nós tivemos a oportunidade de estar na cidade de Nuremberg, aonde que foi a cidade que se tornou a base do Partido Popular Nazista, não é isso? E lá inclusive tinha todo um projeto de se tornar a capital da própria Europa, no seu sentido da consolidação destas bases em nível do futuro. E lá nós tivemos acesso a tantas coisas que
aqui do lado de cá eu nem imaginava que fosse daquela forma, mas assim, toda a estratégia que foi montada em torno das ideias que acabaram redundando com uma das maiores tragédias da história da humanidade, elas partiram de mentes extremamente inteligentes e capacitadas no seu sentido de estratégias, não só militares, mas estratégias de marketing. Porque, diga-se de passagem, o mundo comprou uma imagem de um poderio que ele não tinha todo aquele potencial. Mas a partir da força, dos interesses que foram envolvidos naquele contexto, acabou que se criou uma grande onda que abalou as estruturas dos grandes líderes da humanidade. E por isso, a partir dos destroços que foram acontecendo, eles acabaram se unificando para combater a treva. E treva no seu sentido de uma espoliação que estava tomando corpo dos próprios princípios de uma organização em nível de igualdade, de liberdade, de fraternidade. Nós estamos falando tudo isso porque o próprio líder, ou aquele que foi projetado para se tornar o líder, e depois ele tomou as rédeas e o fez, e se conduziu assim, mas ele foi preparado por técnicos, inclusive na área das expressões dos seus discursos, da maneira em que ele deveria trabalhar o magnetismo pessoal e coletivo daqueles que o acompanhavam. Tanto que os seus discursos ensandeceram milhões, embora outros milhões estavam envolvidos dentro de um processo de profunda coação, medo, culpa e, de alguma forma, algum tipo de mercado para garantir, por exemplo, o bem-estar da família ou uma condição de sobrevivência naquele estado social ditatorial. Nós precisamos de entender um pouco da história, não com o olhar no seu sentido de estarmos aqui enaltecendo a treva pela nossa própria conduta nos julgamentos, embora os fatos estão mais do que claros, e embora alguns refutem, alguns negam, como negaram até aqueles que chegaram no cadafalso da morte pela condenação ou pelo suicídio, como se fosse tudo uma grande armação. Exatamente para confundir todo um contexto histórico e tentando criar mecanismo que impedisse a própria ação da justiça. Nós não viemos aqui falar desse assunto. Nós estamos trabalhando esse aspecto porque o discurso inflamado, ele pode arrastar, ele pode inebriar, ele pode levar à loucura. Bem arquitetado, a partir do momento em que você traz que você traz dois, que você começa a montar uma rede, isso pode se potencializar aí a frentes que escapam até o nosso entendimento de uma mente extremamente limitada que estamos aqui até querendo enveredar por sendas desafiadoras. Mas nós o fazemos porque nós precisamos de tomar muito cuidado com esse momento em que nós estamos vivendo. Porque, por exemplo, costuma uma falácia, uma mentira, ela tomar uma proporção gigantesca que cria
uma verdadeira confusão, uma confusão em nível familiar, comunidade, nação. Uma nação pode ser extremamente enganada pela confusão arquitetada por mentes extremamente inteligentes, que sabem desarticular projetos, que sabem como desviar o indivíduo da senda do seu próprio burilamento, retirando companheiros de uma trajetória estabelecida por compromissos seríssimos traçados no mundo espiritual. Existem mentes que trabalham nos bastidores, seja na política, no poder público. Existem grupos que se infiltram, facções que dinamizam vibrações, pensamentos, ideias que costumam levar milhões pelas ruas, em nome de causas extremamente importantes, porque sabem bater na ferida. Então são os movimentos que vão acontecendo na sociedade, e movimentos que acontecem de uma forma gigantesca no mundo espiritual. E estes movimentos estão entrando dentro das famílias, dentro da nossa intimidade, de uma forma tão sutil que a produção mental, que de repente vem numa desenvoltura eficiente, satisfatória, ou seja, o indivíduo caminha décadas na reencarnação e as coisas vão chegando de uma forma tão sorrateira que costumam levar um companheiro por conta de uma escolha, de um momento ou de uma sintonia que começa, como define Emmanuel, né? Num pingo negro, num quadro de lousa, para depois se tornar um painel de sombra. E nós, aqui agora, o papel da mente, chega a essa reflexão que eu confesso para vocês com muito carinho, ela surgiu aqui, porque o nosso objetivo era trabalhar com outro aspecto. Eu gosto sempre de contar isso, notas dos bastidores. O André sabe disso, o Arnaldo, porque, embora fique redundante, né? Porque todo estudo, toda palestra que a gente programa, sai tudo diferente, né? Obviamente, e com isso não respalda que a gente não prepare. Nós temos que preparar para os espíritos atuarem. Mas os espíritos não vão trabalhar com a minha necessidade, com a forma com que eu entendi o estudo, e sim com a sua necessidade, ouvinte amigo. Por isso, eu vou dar uma dica técnica. Quando você estiver participando de uma palestra, de um trabalho ao vivo, aí tem que ser ao vivo. Gravado não vai dar. A não ser que você faça... Deixa eu continuar. Por que o ao vivo? Você lá na reunião, lá no Centro Espírita. Senhor Jesus, eu estou com uma dúvida assim, assim, assado. Me ajude. Aí a gente costuma ir para o Centro Espírita. Aí vai ter o diálogo, vai ter a reunião. Costuma a reunião ser toda para resolver aquela dúvida. Não é verdade? Ou então, puxa vida, durante o estudo bateu. Puxa vida, se eu pudesse, queria perguntar isso. Aí daqui a pouco, lá vai a chalana, como fala o Geraldo Azevedo, né? De longe, e de repente lá vai a chalana, e daqui a pouco o expositor vai tal, abre o berrante, e o berrante vai tocar fundo na boiada que está
aqui na intimidade nossa que está precisando ser conduzida, que está precisando ser direcionada por aqueles guias. Aí eu estou vendo no chat participações de companheiros falando sobre a necessidade da vigilância e da oração. Sim, porque a gente costuma entrar nesse diapasão de sintonia, nós costumamos entrar em fendas que a gente só vai entender muito tempo depois. Depois que desgastou, que cansou, que caiu, como filho pródigo, que pede tudo, o Senhor concede, que concede, e depois a gente percebe que nós saímos num movimento, como jovens que queremos herdade, e na realidade a gente gasta para depois perder, porque não era nosso. Isso é um ponto. Você só perde o que não é seu. O que é seu você não perde. Amor você não dá, experiência você não dá. Mas amando você adquire mais amor. Trabalhando, estudando, você vai potencializar a sua inteligência. É da lei, meu amigo. É da lei. Aí a gente fica assim, eu vou dar o meu sentimento, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Pô, você pode dar dinheiro, você pode dar presença, você pode dar uma série de coisas. Mas o que a traça não corrói e o ladrão não rouba, não tem jeito, é seu. Mas aí, quando a gente esquece disso e entra nas veredas da ilusão, a queda, ela só acontece porque houve uma precipitação. E aí, quedado, você vai comer as bolotas dos porcos. Aí você vai lembrar que lá na fazenda do seu pai, nem os jornaleiros, nem aquela turma que trabalhava nos serviços mais simples, eles se alimentavam de uma forma tão triste. E nós começamos a entrar na necessidade de ficar suplicando ou mendicando. Eu estou vendo a Charlene no chat, eu não estou observando o que eles estão conversando, vocês me desculpem, mas pessoal, eu não desenvolvo o raciocínio, mas a Charlene por algum motivo está citando amor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Minha amiga, eu vou separar, já que você citou, no último bloco eu vou trabalhar alguns aspectos, mas dentre tantos, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora que sou homem, eu tenho que agir como homem. Antes eu não sabia, então o que eu fazia era lei. Agora eu estou conhecendo a lei. Agora é o mesmo Paulo em Romanos. Se eu conheço, se eu estou descobrindo a lei, porque ela está contando, ela está se expressando na minha intimidade, consciência, eu não posso mais agir como menino. A minha alimentação não pode ser leite, aquele leite lá de trás. A minha alimentação precisa de ser substancial, para garantir a firmeza do trabalhador. É diferente a alimentação frugal de quem está na dieta da alimentação do mestre de obra, do pedreiro que quebrou pedra a manhã inteira. Vocês não tenham dúvida disso. Estou fazendo assim uma alusão, uma comparação assim muito simples, bem popular, como popular eu sou, e eu me peço desculpas para os nossos amigos que estão no outro patamar, mas a alimentação do trabalhador da fé tem que ser diferente, porque ele vai movimentar outras frequências. Então nós precisamos, para fechar esse bloco, nós precisamos compreender que devemos ser cuidadosos com o que está batendo na nossa porta, para a gente não se perder por pouca coisa, porque as grandes quedas
os problemas, grandes desafios que estamos vivendo hoje, vocês não tenham dúvida, eles iniciaram em gestos, em palavras, em ideias, em articulações, em composições, tidas como insignificantes, infantis, tão simples que não vai atrapalhar, tão puro, tão ingênuo que não vai desviar. É só isso aqui, e só isso aqui, só um ponto de sintonia foi suficiente para fechar um circuito entre o psiquismo de Adolf Hitler com as frentes das trevas. Quando ele visitava, por exemplo, o museu na Áustria, e lá ele viu a espada que pertenceu à família dos Habsburgos, associação do tempo, e um compromisso em começar a lutar pela purificação de uma raça. Existem pontos na história que são necessários sermos cuidadosos e agirmos com prudência para que os pequenos gestos se tornem grandes virtudes e jamais pontos desastrosos no caminho. Então, quando uma criança bater na tua porta, dá o beijo do titio, divide a bala com ela. Quando a sua esposa, o seu marido falar das flores, ou alguém te falar da estrofe da poesia, se alguém fizer uma prece, se alguém estiver sorrindo, preste atenção e sinta aquele instante, porque ele pode ser único e suficiente para transformar os destinos. O texto da apostila diz assim: dessa forma que podem ocorrer as comunicações mediúnicas entre espírito desencarnado ou comunicante e o encarnado, no caso, médium. Podemos afirmar que o intercâmbio mediúnico é resultante de uma percepção ocorrida, além da matéria, percepção extrasensorial, seguida de uma sintonia, onde se captam as emoções e as ideias dos desencarnados. É importante entender que a percepção, a sintonia e a captação se fazem por intermédio das correntes ondulatórias do pensamento. Um break, uma interrupção. A mente é espelho. Então, no instante em que há a percepção extrasensorial, ou seja, que está para além dos 5 sentidos, do tato, do olfato, do paladar, da audição e da visão, ou seja, percepção espiritual, esse fenômeno é que vai começar a caracterizar as questões mediúnicas. E é muito interessante porque o registro, falando de uma forma técnica, se dá pela mente, pelas ondas do pensamento, porque pensamento é energia. A gente não pode deixar de falar isso agora. Pensamento é energia eletromagnética, gerada pela mente. Pensamento é uma coisa, mente é outra. Ok? No Livro dos Espíritos está definido assim: o pensamento é atributo do espírito. Mais à frente, um século após, André Luiz dinamiza esse ensinamento dizendo que a mente é que é atributo do espírito. Porque a mente é que efetivamente vai produzir o pensamento, que é energia. Ou seja, a mente projeta, manipula-se energia. E essa energia, esses pensamentos que têm
uma direção ondulatória, não é isso? Porque são correntes, vão ser registradas então por outras mentes. Por que energia eletromagnética? O magnetismo é energia estática, eletricidade é energia dinâmica. Então, simplificando, o pensamento ele tem a sua qualidade, ele tem peso, ele tem cheiro, ele tem cor. O pensamento tem direção, e essa direção é dada pelo nosso interesse, pela nossa vontade. Então você pode ter um pensamento que eleva em prece: Senhor, muito obrigado, Senhor, abençoe. É um pedido. Mas você pode também se colocar na condição de receptáculo. Por isso é que os orientais nos explicam essa técnica. Por exemplo, orar é comungar com Deus, é pedir, é louvar, é agradecer. Meditar é se recolher, é ouvir as respostas. Pedi e obtereis, capítulo 7 de Mateus. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a vida abre. Deu aí? O que isso quer dizer? Vamos continuar. Significa que quando o ser humano pensa, emite ondas mentais que lhe caracterizam seu grau evolutivo. Essa irradiação mental é de natureza ondulatória, isto é, o pensamento se propaga através de ondas. Tá interessante, porque a gente está comentando na frente do texto, né? Eu estou observando aqui, mas vou repetir, não está na programação não, mas está saindo assim. Então vamos continuar. É assim que os benfeitores estão querendo, e o que está me surpreendendo. Mas eu tenho um ponto aqui que a gente não pode deixar passar. Olha a primeira frase. Significa que quando o ser humano pensa, emite ondas mentais que lhe caracterizam o seu grau evolutivo. Lembram do início, quando eu falei do fruto da árvore? Então, as ondas mentais estão dizendo quem somos. Nós mascaramos na sociedade. Você pode mentir, você pode ajustar, você pode dar uma dinâmica diferente, mas o que brota, você não tem como modificar. Casalberto, o que você está falando? Eu falei assim, vamos lá, vamos com calma. Vamos na equação da elaboração mental. Aí eu vou convidar vocês a estudar em casa, tá bom? Livro Pensamento e Vida. O reflexo esboça emotividade. Emotividade plasma a ideia. A ideia determina atitude, palavras e ações. Esta é a equação. Reflexo esboça emotividade. Você tem um reflexo registrado. Você tem uma marca. Você tem uma marca que foi cristalizada na sua intimidade. Que pode ser positiva, negativa, pode ser neutra, mas ela está registrada. Neutra, sim, que não tem tanta importância. Você costuma você escutar uma música, depois ela ficar se repetindo na sua mente. E você fala assim, mas eu não quero ouvir isso. Mas de alguma forma houve algum movimento que fez a fixação. É óbvio que ela vai desaparecer. Porque ela não vai ter importância daqui a pouco, que você vai deixar de dar vida para ela. Não é isso? Vamos continuar. Então, a Cleusa, eu vou só fazer uma interrupção, porque o nosso ouvinte está dizendo assim: se eu não estou
se o Beto não está seguindo a apostila, tá? Aí o Arnaldo está respondendo, e eu vou dividir com os demais, né? Porque senão a gente fica desajustado. Nem sempre segue mais os amigos espirituais. Aí o Arnaldo tá sendo polido, educado com a nossa irmã, não é? A Cleusa também já deu uma risada lá de Portugal. Ô Cleusa, deixa eu te contar uma coisa, vou fazer um depoimento aqui em público. O Beto não tem a característica de ser ipsis literis. Eu não consigo, porque o texto ele foi desenvolvido e ele está publicado. A gente tem que ir na fonte, mas cada um aqui lê e percebe de uma forma. Então não adianta a gente ler sem entender isso na prática. Por isso a gente faz o miudinho. E eu confesso para você, na minha limitação, eu tenho 30 anos de doutrina espírita. Estou caminhando para isso, hein? Faltam alguns aninhos. Durante esses 30 anos de doutrina espírita, eu estudo esse mesmo texto do Emmanuel. E cada dia, para mim, é uma surpresa. Então, aqueles que estão assistindo o vídeo, eu tenho a edição antiga, Pensamento, aqui no vídeo. Pensamento e Vida. É um livrinho fininho, pequenininho, mas de um valor extraordinário, maravilhoso, porque aqui o Emmanuel explica um mecanismo que poucos explicam, com uma linguagem tão simples, com uma linguagem extremamente interessante. Vou voltar, porque o tempo está acabando. Reflexo. Você tem bons sentimentos, boas intenções, aí vem alguém te dar um beijo. Esse beijo, ele vai acionar reflexos que estão na sua intimidade. Pode ser um reflexo filial, calma, o reflexo do beijo, né? O beijo no sentido físico. Mas você pode ganhar um beijo que não tem repercussão nenhuma. Mas você pode ter beijos que têm explosões vesúvicas, não é? Porque depende de quem vai beijar, depende da forma com que você vai estar recebendo, não é? Então, vamos pensar o seguinte: esse reflexo vai esboçar então uma emotividade. Brotou a emoção. É o que a gente estava falando. Pode ser o Vesúvio, como pode ser uma emoção filial. A partir daí, a emoção vai plasmar a ideia. Ou seja, quando a emoção começa a te dizer o que está acontecendo na sua intimidade, já aconteceu muita coisa. Então, o vigiar e orar não é para você não ter reflexo, porque o reflexo já está registrado. Não é? O reflexo já está registrado. A emoção, ela é em tese neutra. Emoção é emoção. Agora, o pensamento, ou melhor, reflexo, emotividade, ideia. A ideia já vai estar te dizendo qual é a essência do que está acontecendo. E vai anteceder a ideia a palavra, atitude e ação. Então, nesse momento da ideia para frente é que é a hora de entrar o vigiai. Não pode ser antes. Porque se entrar antes, na realidade não vai ter função nenhuma, porque você só está impedindo uma coisa que... Então, o que eu quero dizer? Você pode impedir sim. Até me desculpe para não ser contraditório. Nós temos que ser coerentes com o raciocínio. Você percebe que se você ganhar um beijo, esse beijo pode fazer um estrago? Opa, alto lá, vem beijar não. Você percebe que aquele beijo vai ser importante? A pessoa precisa, você... É um momento de carícias. Poxa, que barato. Que coisa sublime, não é verdade? Agora, aconteceu um fato, uma música, alguém te xingou, uma fechada, alguém te desconsiderou, ou houve uma coisa que... Isso vai brotar, meu amigo. Uma desconsideração do lar.
Aí, meu amigo, nós temos que começar a entender e trabalhar com esse processo. Se desabrochou, não tem culpa. Temos que entender para dinamizar, para dar outra direção. Esse é o ponto. E estou vendo agora uma pergunta. E o tempo está correndo, mas eu não posso deixar de atender. O Arnaldo, lá de Santa Rita de Sapucaí. Vocês conhecem o Arnaldo, gente? Nosso grande amigo aí. Ele está dizendo: o ato de beijar e receber o beijo é acompanhado de intenções e sentimentos criados pelo pensamento? É isso aí, básico. Isso aí, Arnaldo. Eu sei que você não está perguntando, você está colocando uma pimentinha aí, né? Você gostou do assunto do beijo, né? É isso aí, meu amigo. Eu sei que você está falando do beijo fraterno, do carinho, do cuidado, da relação. Ele vem envolvido por intenções, por sentimentos. E tudo isso tem na mente a base. Todo fenômeno mediúnico está na base da mente. Não é verdade? Eu estou falando aqui sobre qualidade de pensamento que vai definir a nossa posição espiritual. É esse o foco principal. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Ou seja, o grau evolutivo. Então, qual é o teu grau evolutivo? Qual é o nosso grau evolutivo? São pontos. E essa questão nos chama a atenção diuturnamente, em muitos momentos da vida. Agora, eu vou parar aqui, porque o tempo está caminhando. Semana que vem a gente retoma aqui onde nós paramos. Mas eu quero dizer o seguinte, para a gente tomar cuidado. Porque se você, estamos nos descobrindo, cuidado. Seja paciente, seja misericordioso com você, seja bondoso com você. Nós estamos na luta pela perfeição, mas a perfeição, o Evangelho não é uma proposta de morticínio, de autoflagelação. A proposta do Evangelho é de cuidado. E se a gente está falando de amor, de relação, nós temos que ter cuidado com ela. Porque, diga-se de passagem, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior que ninguém. Mas todos nós estamos diante de desafios, de valores que nós desconhecemos. Um companheiro me disse assim: eu e a minha esposa estamos separando, porque nós entendemos que nós estamos buscando a felicidade, porque junto nós não somos felizes. Aí eu perguntei cá comigo mesmo: vocês têm filhos? Temos. Já explicamos, e eles estão de acordo, etc, etc. Aí ele perguntou: o que você acha? Eu falei assim: eu não tenho o que te responder. Como assim? Eu não vivo a sua realidade, eu não sei o que é felicidade e o que é infelicidade. Aí ele apertou o parafuso. E na doutrina espírita? Você que estuda a doutrina espírita, o que você poderia falar que a doutrina espírita... Aí eu falei assim: meu amigo, a doutrina espírita é uma doutrina de livre pensamento, mas de inalienável responsabilidade de cada um que a lê. Por isso é que Jesus falou para o jovem que questionou como herdar o reino dos céus. Aí ele falou assim para o jovem: o que está escrito na lei? Como a lê? Como você a compreende? Como você a entende? Então cada um tem a sua dimensão, cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, para um aprendizado de valor extraordinário. No momento supremo que nós estamos passando quanto à humanidade, um instante de testemunhos. Agora, eu estou envolvido por um testemunho, e a minha atitude é de
fugir. Eu pergunto, em nome da felicidade, aí vem para nós a seguinte indagação: o que é a felicidade? Então vamos pensar. Felicidade é cuidarmos da preciosidade do nosso projeto espiritual, é nos candidatarmos para sermos agentes da luz. É o que nós estamos fazendo aqui na sala, Charlene, Celso, Cleusa. Cleusa está lá em Portugal. Querida amiga, um dia, se Deus me abençoar, eu vou encontrar com você aí em Portugal. Pode ser até em desdobramento, que é 0800. Só brincando com ela. Mas o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí em Portugal? Você que está na Espanha, eu estou vendo gente no Canadá, estou vendo gente na Bélgica. O que tu está fazendo aí? O que você está fazendo no interior de Minas? Aqui em BH, no Rio Grande do Sul? Naquela família, com a sua esposa, com o seu marido? O que você está fazendo ali, cara? O que você está fazendo na sua casa espírita? Por que você se relaciona com pessoas que exigem tanto? Nós temos direito de não ter paciência. Em nome da felicidade nós podemos desconsiderar. Em nome da felicidade eu não tenho que dar satisfação. Olha, se as grandes histórias marcadas de amor e luz, que deixaram tantos registros maravilhosos, não tiveram valor, não tiveram lógica, elas não se repetiriam. E nós temos visto que essas histórias maravilhosas têm se repetido. Na sua família, eu não tenho dúvida que você vai encontrar testemunhos de profundo amor e renúncia. Na sociedade nós sempre vamos encontrar. Embora muitas vezes a sensação é que sejam tão pequenos esses exemplos. Aí agora me vem à mente Francisco Cândido Xavier, quando um dia disse para alguns companheiros que Jesus escolheu uma vida simples, um lago de pessoas singelas, desprovidas de tantos recursos que tinham nas grandes cidades. Ali ele encontrou 12 companheiros, formou um grupo, manteve-se com uma vida digna, esposada com os princípios que ele escolheu na manjedoura. Em meio a sofredores, a paralíticos, cegos, prostitutas, em meio a pessoas sem esperança, sem condições, párias da sociedade, ele escreveu um livro de inigualável beleza. Ele falou numa poesia em que jamais será substituída. Este amor transformou o mundo. A história ele dividiu-a. E naquele movimento, perto de uma quantificação da massa, do poder, que ensandecida não compreendeu e por isso abandonou, crucificou, vergastou. Jesus vem dizer para todos nós que só o amor é capaz de transformar. E amor não se fala em quantidade. Amor é qualidade. Que as nossas atitudes sejam sempre
pautadas no legítimo amor, para com todos, sem privilégios. Porque aquele amor que você trabalha com aquele coração que não conhece, é o amor que vai te ensinar, que vai te dar vida para que você trabalhe com aqueles que são do teu reduto, que podem ser adversários, almas difíceis de tratar, naquele ambiente que falta equilíbrio, nobreza, naqueles instantes mais adversos da pedrada, do apulpo, da perseguição, da traição. Querido amigo espírita, querido amigo cristão, querido amigo que está em busca de um sentido na vida, independente das questões religiosas, das práticas, dos ritos, dos cultos, dos textos, das doutrinas. Todos nós estamos aqui porque nós acreditamos na felicidade, mas não na felicidade do mundo. Porque se eu opto por ela, eu esqueço da felicidade real, que é para sempre. E vou investir numa felicidade que, na realidade, significa apenas momentos de euforia ou de prazer. Um poeta na década de 70 diz, e eu repito sempre essa música: felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. E esses momentos felizes nos quais estamos nos referindo são aqueles instantes que Deus fertiliza a nossa alma, sustenta a nossa caminhada, como o sirineu segurou, ajudou, constrangido que foi, mas ele esteve ali. E Jesus silenciosamente conseguiu chegar ao cume do sofrimento. Jesus o fez porque ele sabia que o terceiro dia o aguardava. Como a ressurreição é a meta, mesmo que não compreendamos, é a meta de todos os filhos, de todos os discípulos, de todos os aprendizes, de todos nós, familiares, rebanhos. Que o pastor da vida esteja conosco mais uma vez e para sempre. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoe a todos os ouvintes que nesse momento oram conosco, para que eles se sintam reconfortados com a tua mão sacrossanta e bondosa, e que possamos nos reconfortar e, sentindo a tua presença, agradecer por mais um instante bendito. Não sabemos pedir, Senhor, mas que esse momento, nosso agradecimento, seja pungente, verdadeiro, autêntico. Obrigado, Senhor. Obrigado a você.